Queria que você conversasse com a pessoa do lado aí. Pergunta para ela quem é a pessoa que ela gostaria que estivesse aqui participando desse culto hoje. E aí você vai orar pela vida dessa pessoa e pela vida, esse nome que ela vai te apresentar. Faça a dupla aí. Ora, pensa em alguém que você gostaria muito que estivesse aqui hoje com a gente, adorando o Senhor. Por alguma razão não está. E nós vamos orar, vou dar esse tempo para você orar. Você que está aí na internet, faça isso. Ore por uma pessoa que você quer muito ver ela servindo ao Senhor de coração, unido à igreja. Vamos orar? Pai amado, obrigado, mas muito obrigado pelo privilégio que a gente tem de poder estar aqui, de poder ser igreja, de poder cantar louvores, de poder ter comunhão com pessoas que nós amamos, pessoas que têm de alguma forma feito parte da nossa história. Obrigado pela tua igreja, Pai, reunida não só aqui, mas em todos os lugares do Brasil e do mundo, aonde o teu povo tem se encontrado nesse domingo. Nós pedimos uma bênção muito, mas muito grande na vida de cada igreja local, espalhadas pela face da terra. Fica conosco aqui, abençoa o nosso coração e nos fale através da sua palavra. Oramos assim muito agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, você está feliz? Diga amém, diga glória a Deus. Diga aleluia, diga Deus seja louvado. Querido, se tem uma coisa que eu não quero deixar de cumprir, é a vontade, o plano que Deus tem para a minha vida. E de todo o coração eu quero buscar a vontade de Deus, entender a vontade de Deus através das Escrituras Sagradas, porque nelas nós encontramos o direcionamento. Nela nós temos a nossa vocação estabelecida, nós temos o desafio que a palavra de Deus nos dá, e muito nós podemos aprender quando provamos e conhecemos a Bíblia. E quando nós conhecemos e nós começamos a entender como Deus deseja que cada um de nós venhamos a experimentar essa vida, nós não podemos negligenciar de forma alguma. E o nosso desejo, com certeza, é prosseguir. Tem um texto que está no livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 5 e versículo 6 eu vou ler. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, convido você a acessar o seu aplicativo, convido você a de alguma forma anotar aquilo que Deus falar contigo, você imediatamente também já grifa aí, lá no aplicativo é mais fácil. Se você tiver uma caneta com a sua Bíblia de papel, anota esse texto. E esse texto de Colossenses capítulo 1 diz assim, o versículo 5 e o versículo 6. Por causa da esperança que lhe está reservada no céu, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês por todo o mundo, esse evangelho foi frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus a toda a sua vontade. Eu tive uma curiosidade quando eu estava preparando esse sermão, e eu queria, eu fui tentar buscar uma informação
ver se alguém tinha essa informação. Algum dos comentários bíblicos tinha a informação de quantas pessoas Paulo está falando. Ele está aqui, de alguma forma, falando de um evangelho que está frutificando, de um evangelho que está prosseguindo. Então, eu consegui encontrar ali alguns números, alguns direcionamentos do que poderia ser. Mas eu consegui, o mais preciso que eu consegui foi o ano 100. No ano 100, pouco depois desse texto aqui, alguns poucos anos mais depois desse texto, que esse texto foi escrito, no ano 100, os estudiosos dizem que havia 25 mil cristãos na face da terra. 25 mil pessoas já havia sido alcançado, apesar dos poucos anos aqui que o evangelho está fervilhando e que os cristãos estão se espalhando. Aqueles discípulos, aqueles 12 discípulos, aqueles apóstolos, na qual nós conhecemos a história, na qual a Bíblia nos relata a história, eles pregaram o evangelho, eles anunciaram a Cristo, eles foram testemunhando, e quando chegou ali, aproximadamente ano 100, 25 mil cristãos haviam espalhado pela face da terra. E o cristianismo está no seu nascedouro. 25 mil cristãos é menor que muitas igrejas locais. A primeira igreja batista de Curitiba tem perto de 20 mil membros. Imagina que todos os cristãos do mundo praticamente cabe numa igreja local que nós temos hoje, muitas igrejas, inclusive no Brasil, com esse número de cristãos. Mas essa é a realidade daquele mundo antigo. Começou com 12, agora já tem 25 mil, mas tem um número que surpreende, porque esse cristianismo de 25 mil é o cristianismo que está sendo altamente perseguido. Esse cristianismo de 25 mil pessoas aproximadamente é aquele cristianismo que corre risco de vida todos os dias. É aquele cristianismo que viu muito da sua família, dos seus parentes, seus cônjuges serem assassinados pelos imperadores, pela perseguição, porque o cristianismo vai ser perseguido, intensamente é perseguido até hoje, mas intensamente, em especial, até o 3º século. Mas tem um número surpreendente. No 3º século, 300 anos depois de Cristo, o número que os estudiosos dão é de 20 milhões de cristãos. Você tem noção como isso aconteceu? De que forma? Bom, vamos tentar imaginar que eles compraram e se organizaram, e eles conseguiram recursos. Então eles tinham uma rede de televisão, de rádio, agora pregando o evangelho, por isso que está crescendo tão rápido. Eles tinham muitos sites, eles tinham canais no YouTube, os cristãos estavam ali fazendo live todos os dias, e é claro que é por isso que o cristianismo está crescendo. Eles estavam tranquilos porque ninguém estava atrás dele, perseguindo eles, querendo matar. Eles não precisavam se esconder, não precisavam nada disso. Por isso eles chegaram em 300 anos após Jesus ao número de 20 milhões. Bom, tudo que a gente pode entender quando a gente vê os números do cristianismo é que o cristianismo cresceu, se desenvolveu, chegou aonde chegou nos nossos dias, com o número de cristãos que existe pela face da terra, com o número de cristãos somados em todas as gerações de cristãos até o dia de hoje, até esse século que a gente está vivendo. O que a gente pode dizer que é o poder de Deus de fato, que estabelece o crescimento. É Deus quem dá o crescimento. Eu gosto muito dos conceitos de Paulo, e lá em Efésios 2, Paulo vai nos trazer que o cristianismo é uma família, que a igreja é uma família. Ele vai falar que nós somos um edifício, nós somos uma lavoura, né? E é muito importante. Quem aqui comprou um apartamento recentemente, ou o apartamento que você mora, ele está num edifício, e quando você chegou lá, com certeza você se preocupou com a qualidade com a qual aquele apartamento foi construído. A empresa que construiu é uma empresa séria, ou é aquela lá do Rio de Janeiro que construiu com areia do mar e que trouxe todo aquele problema? Porque um edifício, ele precisa de qualidade nos seus materiais ali, para ele poder se manter em pé, firme por tantos anos, e
apóstolo Paulo diz que nós somos um edifício. E ele diz também que nós somos uma lavoura. Quando eu penso em lavoura, lavoura já tem uma outra situação. Sabe o que é importante de uma lavoura? Que todo mundo que planta, o agricultor, seja ele aí um pequeno ou um grande plantador de milho, plantador de soja ou qualquer... sabe o que é importante na lavoura? A quantidade é importante. A lavoura precisa produzir. Em todos os tempos foi assim. É muita gente para alimentar, e o agricultor trabalhava de sol a sol, ele precisava de produzir aquilo em quantidade. Então, quando eu vejo os conceitos de Paulo, eu penso numa igreja que precisa sim dessa qualidade que o Espírito Santo pode dar a ela, e precisa sim de ser a porta-voz para transformar 25 mil em 20 milhões de pessoas, para transformar 20 milhões de pessoas em 200 milhões de pessoas, para transformar 200 milhões de pessoas, né, vamos dizer assim, em muitas e muitas vidas. Não se sabe exatamente o número de cristãos que foram alcançados ao longo dos 2000 anos de história do cristianismo, mas o que a gente sabe é que esse número já é quase incalculável na cabeça da gente. É a multidão que vai habitar o céu. Então, quando eu olho isso e eu vejo a igreja prosperando nos seus primeiros dias, e eu vejo a maneira como eles prosperavam exatamente assim, de um em um. Eles pregavam o evangelho, eles ensinavam para as crianças, eles compartilhavam com os vizinhos, e o evangelho ia prosperando. Eles tinham uma proposta um pouco diferente da proposta que nós fazemos hoje. Quando eu falo do amor de Jesus para alguém hoje, eu falo sobre salvação, sobre vida eterna, e eu falo, olha, seguir a Jesus é muito especial. Ter uma igreja, a Nova Vida, é uma igreja onde você vai encontrar amigos, onde tem pequenos grupos. Lá nós temos o louvor, nós temos músicos excelentes, tem o ministério infantil. Olha, você vai crescer na nossa igreja, você vai aprender da nossa igreja. Acho que era um pouquinho diferente o jeito que eles pregavam o evangelho, porque eles falavam assim, olha, nós não temos um espaço, nós nos reunimos, ora nós nos reunimos em um lugar, depois muitas vezes nós temos que mudar o lugar, mudar a estratégia. Nós não temos uma estrutura para as crianças na igreja com parquinho, nós não temos as classes decoradas, nós não temos, mas a igreja é a igreja em qualquer circunstância, porque a igreja é a igreja que foi estabelecida por Cristo, é a igreja que as portas do inferno não conseguem prevalecer sobre ela. E quando a Bíblia está falando que as portas do inferno não conseguem prevalecer sobre a igreja, a Bíblia está dizendo que a igreja está saqueando o inferno. Aqui não é o inferno lago de fogo, aonde Satanás vai ser lançado pelo arcanjo Miguel. Aqui eu estou falando dos ambientes aonde Satanás reina, aonde Satanás destrói vidas, e nós entramos nesses ambientes para propor, para trazer essas pessoas para junto da gente, através da obra, da orquestração do Espírito Santo de Deus. Quando nós pensamos em igreja, quando nós vemos esse texto em especial de Colossenses, ele vai falar o seguinte, ele vai falar sobre esperança, pela esperança que lhe é imposta no céu. Ou seja, olha só essa frase: agradeço que haja uma esperança imposta para você. Esperança naquele tempo, esperança nos nossos dias. Esperança diante da perseguição de Roma, esperança diante de todas as lutas que nós passamos, porque nós temos o evangelho da esperança. E é isso que ele está dizendo aqui. Ele acredita plenamente onde havia tanta fé, tanto amor, havia uma esperança muito bem fundamentada. Era isso que se encontrava na igreja. A igreja é uma família, e é uma família aliançada. A igreja não é uma associação. Nós temos um CNPJ, existe uma associação chamada Comunidade Batista Vida Nova, existe um CNPJ, nós nos organizamos, nós temos vários deveres aqui, como uma instituição junto ao Estado, mas isso aqui é temporal. Tudo que nós temos, o CNPJ é temporal. Essas cadeiras aí, uma hora vão sair daí. Esse prédio, uma hora pode deixar de ser o nosso prédio. Pode mudar aqui a característica, ele pode ser derrubado para ser construído uma outra coisa aqui. Tudo aqui pode passar, mas a igreja não.
ela não passa. Se nós somos uma instituição, né? Nós somos uma instituição divina, uma instituição do céu na terra, um pedaço, uma porção do céu aqui. Agora, como é que eu vivo diante dessa realidade? Como é que eu me posiciono? Para que eu fui chamado? Qual é o plano de Deus para a minha vida? Bom, o plano de Deus é que nós vivamos de uma forma muito simples, através do amor. O amor tem que ser a base. Se nós somos aliançados pelo amor, significa que nós temos um vínculo entre nós que foi estabelecido, que foi ordenado, que foi criado, que foi inventado pelo próprio Deus. Paulo diz que nós somos a família. Nós somos esse edifício que está interligado, ligado, conectado. Um edifício, ele só está aqui porque ele está organizado de uma forma que ele consegue manter em pé. Aquela parede precisa de a massa que você consegue ver ali, apesar dela estar pintada. Essa parede, ela precisa de ferro, das vigas ali que estão sustentando ela. Tem tijolos ali e o conjunto da obra diz que isso aqui é um edifício. Porque se tudo isso estivesse separado, isso aqui seria um terreno de uma loja de material de construção. Você fala, olha lá onde está a areia, olha lá onde está o ferro. Está tudo ali no chão, ali, ó, amontoado. Aqui desse lado aqui tem cimentos ali. Está vendo os sacos de cimento ali? Isso não é um edifício. Nós somos a igreja do Senhor Jesus e somos igreja porque estamos conectados. É assim que nós devemos viver. Se nós somos aliançados, significa que temos responsabilidades uns pelos outros. O crescimento de cada um é responsabilidade nossa. O crescimento das crianças é responsabilidade nossa. Paulo fala, olha, para os bebês nós damos leite, para os novatos, aqueles que acabaram de chegar, nós damos leite. Mas só que o leite que nós damos é o mesmo que é dado para todos, só muda a condição, a porção, a quantidade. Sabe por quê? Porque o mesmo evangelho que eu estou falando aqui com vocês é o mesmo evangelho que as crianças menores que estão ali do lado estão recebendo. É o mesmo evangelho, elas estão recebendo de uma forma diferente, com a criatividade maior que a minha, mas é o mesmo evangelho, e o evangelho é um só. Há um teólogo que desenvolveu uma ideia de que havia dois tipos de crentes, e ele disse que havia o crente espiritual e o crente carnal, mas quando eu leio Paulo, eu vejo que só tem um tipo de crente, o espiritual, o que depende do Espírito. Ele fala que o crente carnal é um crente que ele tem Jesus como Salvador, mas ele ainda não chegou no nível da soberania de Cristo na vida dele, ou seja, não tem Jesus como Senhor. Quando a gente vai para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, e a gente começa a observar esses detalhes, nós vamos ver que a palavra Jesus como Salvador, essa frase, Jesus apresentado desse jeito no Novo Testamento, tem poucas dezenas de vezes que Jesus é Salvador. O suficiente para a gente entender que Jesus é Salvador. Agora, Jesus Senhor tem mais de 600 citações no Novo Testamento. Por que isso é importante? Porque, pastor, quando a gente pergunta para um candidato ao batismo, né, quem é Jesus para você? O que ele responde? Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador. Não tem Jesus só Senhor e não tem Jesus só Salvador. Para o crente espiritual, Jesus é o Salvador, aquele que garantiu a vida eterna, que te tirou do caminho da morte, da condenação, e te colocou no caminho da luz, no caminho da vida, no caminho do céu, no caminho da eternidade. E o Jesus Senhor é o Jesus dono, é o Jesus de fato que dá uma ordem, dá uma ordenança, propõe um mandamento. E nós vamos com todas as nossas forças buscar isso, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Nós vamos atrás disso porque nós queremos sim obedecer a Jesus como Senhor. Essa esperança que nós temos, que vem do Senhor, faz toda a diferença na nossa vida. Paulo vai dizer alguma coisa aqui, ele vai falar sobre o que vocês
ouviram antes, quando o evangelho foi pregado pela primeira vez a vocês, é o mesmo evangelho que eu estou pregando hoje, é o mesmo evangelho que nós estamos aqui em 2023 pregando, o evangelho de Cristo, o evangelho do amor, o evangelho da graça, o evangelho do arrependimento, o evangelho que transforma a vida da gente, o evangelho, como diz Romanos, que é o poder de Deus para a salvação do mundo. Então, quando eu penso igreja, quando nós pensamos igreja, nós temos que pensar, igreja não é um grupo que se reúne. Igreja não é um clube. Num clube se paga mensalidade, num clube a gente vai para se divertir, para se exercitar. A igreja não é um clube. Igreja não é simplesmente uma escola, é um lugar de muito aprendizado. As pessoas costumam dizer, não é que igreja é um hospital? Quem acha que igreja é um hospital, levanta a mão. Tem pouca gente achando que igreja é um hospital, né? Eu não acho que igreja é um hospital. Até porque eu só vou ao hospital quando eu estou doente. E quando os médicos me ajudam a ficar bom, eu vazo de lá. Quem quer ficar lá? Já estou bom, né? Fui curado e fui restaurado. Vou ficar lá no hospital. Vou morar lá, vou viver lá, né? Só quem gosta de hospital são os médicos, né? Não sei se gosta muito também. Acho que não. Talvez a maneira de dizer que igreja é um hospital, porque pessoas às vezes chegam doentes e são restauradas, só que elas não vão embora. Elas encontraram uma família, a família de Deus, o povo de Deus. Quando a igreja, quando os cristãos, os crentes, eles não entendem isso, quando eles não vivem segundo o evangelho, praticamente não dá para dizer que temos uma igreja, porque a igreja é um grupo de pessoas chamados por Deus para viver o evangelho. Então, quando nós vivemos o evangelho, nós somos igreja. Quando nós nos reunimos, cantamos, ouvimos as mensagens, os sermãos, talvez sem o poder de Deus e o amor de Deus em nós, nós somos apenas religiosos. Mas quando o amor se estabelece, quando há crescimento, quando ao se importar uns com os outros, nós podemos dizer, sim, que nós somos a família de Deus, aliançados em Deus, em Jesus, através do sangue dele. Nós temos investido na nossa igreja, nos pequenos grupos e os nossos PGMs, que a gente chama os pequenos grupos multiplicadores. E o PGM, ou o pequeno grupo, é um grupo de pessoas que se reúne semanalmente para experimentar a comunhão, para orar uma pelas outras. O que te leva a um pequeno grupo? O que você foi fazer lá? Você foi para lá porque é um lugar de amizade, de relacionamento, é um lugar de ajuda mútua, é um lugar onde nós compartilhamos a nossa vida. Sabe o que é muito bacana no encontro do pequeno grupo? Que lá todas as pessoas compartilham. Aqui no culto vocês me ouvem, nós cantamos juntos, nós oramos juntos. Agora vocês estão me ouvindo, estão ouvindo a mensagem, o sermão da semana. E no pequeno grupo nós nos reunimos, nós cantamos junto também. Lá nós comemos juntos, né? Aqui a gente só come junto, mas é pouquinho no dia da ceia. Mas lá nós comemos, e tem gente que come bastante no pequeno grupo. Então é um lugar onde nós vamos, não por ser mais um compromisso, mas porque nós vamos estar juntos ali, nós vamos orar. Semana passada, na terça-feira, o meu pequeno grupo teve um momento muito especial, muito especial. Tivemos uma visitante, né, Luana, que mudou totalmente a trajetória do nosso encontro. Uma visitante que estava enferma, que está bem doente. E nós começamos a conversar. Foi ou não foi? Tabata estava lá também. Começamos a conversar, nós paramos tudo, nós oramos. A Bia que está cantando, eu falei, Bia, você vai orar. A Bia foi ali, já se debruçou, já foi diante dela. A irmã Marina estava do lado, a irmã Marina impôs as mãos sobre ela. E foi um momento muito precioso de clamor que nós tivemos ali. Bom demais, uma fé aflorada, acreditando no Deus que estava ouvindo as nossas orações e que se importa e muito com aquela jovem. Ser igreja, querido, é isso.
É a movimentação que a gente faz para que pessoas venham estar conosco, para ouvir o que ouvimos, para conhecer o que conhecemos, para provar o que nós provamos. E mesmo assim há pessoas que conseguem frequentar a igreja e não se envolver. Que escolha complicada, né? Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. Olha, juntos cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, e façam isso com gratidão a Deus em seus corações. A gente canta com gratidão a Deus nos corações. A gente canta em várias circunstâncias. Hoje à tarde nós cantamos no funeral do Helmut. Estava ali, eu levei a viola, nós cantamos, e nós não cantamos nenhuma música de lamento, de funeral. Nós cantamos uma música de exaltação a Deus. E nós cantamos uma música de gratidão pela vida dele, pela história daquele homem. Pai do Helmut e da Cris, que faleceu ontem, que foi sepultado hoje. Nós estávamos ali, e quando começou a cantar, o que o povo de Deus Automática fez? Todo mundo começou a cantar. Por que cantamos? Cantamos porque estávamos num funeral. Cantamos porque num funeral a gente canta. Porque num funeral a gente canta um cântico que não é um lamento simplesmente, mas é o reconhecimento de um Deus que é soberano e que foi fiel durante 86 anos de vida. Estava tudo lá, todos lá. Tinha neto, tinha filhos, bastante filhos. Tinha neto, tinha nora, tinha genro, tinha tudo, tinha bisneto, tá? Todo mundo ali. No momento de despedida, de partida, mas nós cantamos. Como é bom você poder chegar diante da morte e simplesmente adorar o Senhor. Sabe como? Quer ver como? Desse jeito, ó. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Mas não é funeral? Está certa essa música, Gledo? No funeral? É? Claro que está certo. Porque num funeral, o único que é digno de receber a honra e a glória é Jesus. Porque quando nasce um bebê que traz tanta alegria numa casa, numa família, nós podemos cantar. Porque nós somos o povo, que nós ensinamos uns aos outros, que nós nos relacionamos uns com os outros, nós ensinamos através da palavra que aprendemos, nós aconselhamos uns aos outros e fazemos isso com toda a sabedoria. Que sabedoria é essa? Aquela sabedoria que eu tenho, não a sabedoria que eu recebi, a sabedoria que a palavra de Deus me expõe, a sabedoria que às vezes Deus abre os nossos olhos para entender. Igreja é um lugar de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento, e isso é muito precioso. Sabe quais são as palavras que combinam com a igreja? A palavra que combina com a igreja é juntos. Juntos, isso combina com a igreja. O individualismo não combina com a igreja. Aconselhar-se uns aos outros combina com a igreja. Confessar o pecado uns aos outros para que a gente consiga ser forte, vencer o pecado, isso combina com a igreja. Chorar com aqueles que choram, combina com a igreja. Se alegrar, festejar com aqueles que estão celebrando, festejando. Quando eu recebi a notícia da morte do Helmut, eu estava no aniversário, eu estava festejando, né? Lá em Mateus, capítulo 28, tem um pouco dessa missão, desse comissionamento que Deus deu para a igreja. Eu digo que é o nosso privilégio. Diz assim Mateus 28, 19 e 20: portanto vão, façam discípulos de todas as nações, ensine e aconselhe eles, proponha para eles, mostre para eles, conte sua história, e faça isso em todos os lugares, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles
a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Igreja tem uma garantia de que Deus está com ela até o fim dos tempos, porque a igreja, ela pode mudar de cara, ela pode mudar de cor, ela pode mudar de nacionalidade. Tem igreja em várias nacionalidades, mas a igreja é uma só. A igreja pode estar adorando agora em alemão, em inglês, pode estar adorando num dialeto, em qualquer idioma, mas ela é igreja em essência, e a presença de Deus é com ela. Atos capítulo 9, versículo 10 e 13 diz assim, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor lhe disse: vá lá na casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Paulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aí o Senhor fala para ele: pois é, você tem razão, mas ele para mim é um instrumento escolhido. Então somente vá, Ananias, e faça o que eu estou te mandando. Ananias vai compartilhar, ele vai levar a cura que o Senhor está enviando para ele. Às vezes esse é o espírito que eu preciso no meu coração. O Senhor tem pessoas que Ele ama demais, e que essas pessoas podem crescer e provar esse amor tremendo, entender e compreender. Ninguém aqui consegue de fato fazer uma pessoa compreender isso, mas nós podemos apresentar. Nós somos aqueles que trazemos o testemunho de transformação, de restauração, e o Espírito Santo de Deus muda a condição de uma pessoa. A missão que nós recebemos, nós vamos cumprir. Tem um homem chamado Jonas na Bíblia, está lá no livro de Jonas, no capítulo 1, versículo 1 e 2 diz: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filhos de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clame contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Bom, se você não conhece a história de Jonas, ele pegou o sentido contrário àquele que o Senhor tinha para ele. E tem dois tipos de pessoas que se encontram, que se reúnem com a igreja. Pessoas que estão interessadas em fazer aquilo que o Senhor tem ordenado. Mandamentos são mandamentos. Mandamentos produzem alegria. Mandamentos produzem contentamento. Entenderam isso? E tem pessoas que estão ainda com o espírito de Jonas, fugindo, se enrolando, se entretendo com coisas que não vai levar a lugar nenhum, coisas que não são eternas. Então existem erros que um cristão pode cometer. Que erros são esses? Escolher quando e como se envolver em um erro. Não disponibilidade para causas difíceis, pessoas complicadas. Não, muito complicada essa minha tia, eu vou até evitar visitar ela. No Natal, eu vou sempre tentar sentar no sofá oposto. Quando a minha tia sentar ali naquele sofá, eu sento nesse aqui, que a bichinha é complicada. E a gente às vezes foge das causas complicadas. É um erro ser motivado pelo legalismo e não pelo amor. Medir as pessoas pelas suas falhas, observar, comentar, e não buscar em Deus um jeito: como que eu posso ajudar essa pessoa? Pensar que Deus vai se adequar à sua vontade. Deus está lá, sentado no trono, todo poderoso, né? E Ele está sentado no trono com todo o poder, com toda a autoridade, só esperando você dizer o que você quer. O que você quer? Aí ele se manifesta. Aí Ele fala para os anjos: vai lá, meu servo me pediu uma coisa, vai lá. Queridos, Deus faz coisas incríveis, e a misericórdia dele não tem tamanho, mas Deus é Deus. A soberania é dele, o projeto perfeito é dele, o amor incalculável vem dele. Se você tem algum sentimento nobre em você, eu queria te dar uma notícia: não é teu, foi Deus que colocou em você. Porque amor perfeito é o amor de Deus. Amor incondicional
é o amor de Deus. Amor sacrificial é o amor de Deus. O amor que muda tudo, que muda o coração, que faz limpeza na nossa mente, é o amor de Deus. O nosso coração tem uma facilidade muito grande para escolher pessoas. O coração do homem é capaz de ser racista, sim, com toda a sua força. O coração do homem é capaz de ser individualista. Mas quando nós nos revestimos do coração de Deus e buscamos isso, nós conseguimos viver através da ajuda do Espírito, do poder do Espírito, segundo aquele que Deus quer. 3 coisas que definem o sucesso na vida de um servo. O que nós amamos. Você quer ter sucesso? Então presta atenção no que você ama. O que é importante para você. 1 João 4,21 diz: Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ama também o seu irmão. O que você ama? Se ama coisas, não vai ter sucesso para você. Quem ama as coisas não tem sucesso. Em Santarém eu conheci um pastor muito querido, muito apaixonado pelos ribeirinhos. E eu conheci ele em 2011, quando eu estive ali em Santarém, projeto dos ribeirinhos no Pará. E naquela viagem eu conheci o pastor Samuel. E o pastor Samuel e a igreja a qual ele pertencia, eles trouxeram um projeto do Canadá, e era um filtro. E esse filtro tinha aproximadamente assim 1 metro de altura. E esse filtro era um caixote de concreto dessa altura, assim, né, quadradinho, mas bem comprido. E ele pesava 200 quilos, porque ele tinha camadas, desde o início ali, do começo, eles tinham camada que eles começavam a colocar pedras, e ia diminuindo, até virar uma areia muito fina. Então eram camadas de pedras menores ainda, areia com um grão mais grosso, e isso vinha diminuindo, uma areia muito fina, e ali aquele bloco era um filtro. E eles colocavam, e eu vi eles colocando aquilo nos barcos para sair, para instalar na casa dos ribeirinhos. E aquele filtro era uma expressão de amor que eu vi naquele ministério. Por quê? Porque aquele filtro tinha um custo. Mas aquele ribeirinho que ia receber aquele filtro na casa dele, às vezes ele colocava numa comunidade ali que servia várias famílias de ribeirinhos, aquele filtro. E eu vi ali eles demonstrando como é que funcionava. E eu estava ali diante do rio Tapajós e do rio Amazonas. E o rio Amazonas é da cor dessa cadeira. Tem um povo aí lá do norte, não tem? Não é assim o rio Amazonas? Amarelo. O bonito é quando você vê o Tapajós ali, o encontro das águas do Tapajós e do rio Amazonas, que você vê nitidamente assim, né, os dois rios caminhando juntos, um do lado do outro. Eles se encontram ali na região de Santarém, eles caminham juntos, os dois rios, depois eles se separam de novo. Só que você vê que eles estão caminhando juntos, mas eles não viraram um rio só. A densidade da água permite que eles continuem ali. E aí eles pegavam um balde de água do rio Amazonas, bem amarelo, aquela água barrenta, e eles só despejavam em cima. E lá embaixo, na torneirinha, a água saía cristalina. E eu bebia a água daquele filtro. E eles produziam, colocava no barco, navegava e colocava aquele filtro na casa do ribeirinho. E eles colocavam o filtro e voltava depois, pouco tempo depois, para avaliar. Várias doenças tinham desaparecido. E as famílias e as crianças que estavam tomando aquela água e não a água do rio, já tinham uma condição de saúde diferenciada, porque a água estava filtrada. Um projeto. O que me marcou na vida do pastor Samuel? O amor que ele tinha por aquele projeto, pelas famílias do ribeirinho, o valor que ele aplicava naquilo. Ele deixou
a cidade grande, ele deixou a família, a parentela dele, para ir morar em Santarém para tocar um projeto com os ribeirinhos, porque o amor de Deus tomou conta do coração de Deus. Então, quando você tem sucesso, isso depende do que você ama. Se você ama o dinheiro, você nunca vai ser uma pessoa de sucesso. Se você ama o dinheiro, provavelmente você vai ferir pessoas, sua esposa, seu esposo, seus filhos. Se você ama o dinheiro, você vai ser uma pessoa cada vez mais solitária, ou pelo menos não vão ter pessoas que te amam verdadeiramente ao seu lado. Isso é um grande erro. Outro erro é aquilo que nós tememos. Mateus 10, 28 diz: não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo. O que você tem medo? Provérbios 10, 24 diz: o que o ímpio teme, lhe acontecerá, e o que os justos desejam, lhe será concedido. O que o coração com justiça deseja, vai ser concedido. O que você tem? Você teme o quê? Tem um temor que nós temos que ter no coração. O temor de não fazer a vontade de Deus. O temor de andar segundo o nosso próprio coração. A gente tem que se preocupar com isso. Tenho medo de ficar velho. Tenho medo de engordar muito. Tenho medo de emagrecer muito. Tenho medo de perder o emprego. Tenho medo de ficar pobre, né? Quem já é pobre não tem problema nenhum. Precisa ter medo. Já sabe como é que é. Tem medo do quê? Tenha medo, querido, de não cumprir os mandamentos que o Senhor deixou para você. E a terceira coisa é aquilo que nós cremos. João 11, 27 diz assim, e ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Essa é a resposta daquela mulher samaritana para Jesus. Eu creio que tu és o Cristo, que tu és o Salvador. A declaração completa. Os apóstolos, quando entendem isso, os discípulos, quando entendem isso no barco, eles vão dizer: agora eu sei, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O que você crê? Você crê no Filho de Deus, você crê na palavra de todo o seu coração, então você está andando e está vivendo e está buscando obedecer, porque a obediência é a palavra mágica, a obediência é a palavra do sucesso na vida de qualquer pessoa. E o sucesso na vida de qualquer pessoa é viver segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Isso é o que a palavra nos ensina, é isso que nós aprendemos. E de fato nós precisamos entender que existe um projeto para cada um de nós. Existem pessoas na cidade. Está vendo essa cadeira perto de você que está vazia? Alguém poderia estar sentado nela. Do teu lado aí tem uma cadeira vazia perto de você. Alguém poderia estar sentado nela. Quem? Uma pessoa, um casal, uma família que você se importou e investiu nela, seguindo o mandamento, ensinando as coisas que você aprendeu. Você não vai ensinar a teologia que você não compreendeu ou não aprendeu. Você vai ensinar aquilo que Deus te deu, aquilo que Ele já te deu. Se você tem um bom entendimento da teologia, você vai partilhar isso por onde você for. Se você tem a sua história de transformação e restauração, você vai ensinar isso para quem Deus colocar no seu caminho, e vai fazer a diferença na vida daquelas pessoas. Quando nós entendemos isso, a vida fica muito mais fácil, muito mais simples. Concluindo, querido, nós somos a igreja de Cristo, nós temos uma missão. E a missão não é simplesmente vencer os dias aqui, correndo atrás disso ou daquilo, mas fazendo a vontade de Deus. Nós somos a família de Deus e nós temos uma missão: viver conectados como uma família. Que um contribui na vida do outro, que um faz a diferença na vida do outro. Como é bom a gente poder participar da vida de alguém. Muitas vezes a gente se engana, achando que nós vamos abençoar alguém por causa daquilo que nós recebemos, mas na verdade nós somos muito mais abençoados. Deus deu uma netinha para mim e para a Márcia há 8 anos atrás,
um casal precioso da Igreja Batista do Bacaxeri. Esse casal, a gente se aproximou, estávamos muito perto. Um casal que nós amamos muito, a Lu, que é a nossa, talvez o Glauber, o nosso filho mais velho, já tiveram aqui algumas vezes. A Lu ficou grávida. E a Lu perdeu a mãe dela, ela era muito pequena, ela tinha 6 anos de idade. A mãe dela morreu aos 20 e poucos anos com uma trombose. E então a Lu não tinha mãe. Ela tem um pai, mas esse pai às vezes passa um ano sem ligar para ela. E nós nos aproximamos e começamos uma amizade muito especial. E quando a Lu ficou grávida, eu e a Márcia tomamos uma decisão: essa criança vai ser nossa neta. E nasceu a Mandioca. A Mandioquinha, ela faz parte da nossa história, da nossa vida. E a Amanda, toda vez que a gente está em Curitiba, adivinha onde ela dorme? Ela quer dormir com a vovó, em especial. A Amanda faz parte da nossa história há 8 anos. Ela, talvez, em uma mente curta, a dificuldade de compreender as coisas, quem sabe, eu e a Márcia achávamos que nós iríamos abençoar essa família, fazendo isso, né? A vovó, no começo, foi um pouco complicado, porque quando ela ia para o Rio de Janeiro e ela encontrava uma vovó que ela tem lá, que é uma vovó legítima que ela tem por parte do Glauber, ela meio que estranhava, porque ela achava que a vovó dela estava em Curitiba. Se esse aqui é o teu avô, ela fala: meu avô está lá em Curitiba, é o vovô Márcio. E aí tiveram que fazer uma manobra lá para ela entender que aquele lá do Rio de Janeiro também são avós, né, os pais do Glauber, e amam a Amanda de uma forma muito especial. Mas o maior benefício que nós encontramos nessa história foi nosso. O privilégio foi nosso. A bênção maior, quem recebeu foi eu e a Márcia. Essa netinha vale ouro no coração da gente. Você vai encontrar muitas fotos dela lá nas minhas redes sociais, porque ela faz parte da nossa história. A família de Deus, ela tem um comportamento diferente. A família de Deus é o lugar onde solitário encontra companhia. Eu vou perguntar uma coisa aqui, e talvez você já viveu, já experimentou, ou tem vivido e experimentado isso todos os anos. Sabe quando chega o Natal? Tem pessoas desprovidas de família, às vezes aqui na igreja, família de sangue. Quem é que leva a gente para passar o Natal aí? Que já junta, né? Aquele pessoal. Tem gente que a família está longe, às vezes a família, né, Isaac? Está lá longe, lá em Manaus. E aí você está em Curitiba. Aí você encontra uma família, né? Quanto Daniel, quanto a Dai, né? Vai encontrando gente que você vai conectando em pouco tempo, que parece que é uma amizade de tanto tempo. De tanto tempo. A igreja tem esse poder. Porque de fato, nós não estamos encenando. Nós não estamos criando nada. Nós só estamos vivendo de fato o que nós somos. Uma família. Sabe o que é interessante? Minha mãe, meu pai, que já é falecido, está na presença de Deus, vai deixar de ser meu pai. Aliás, ele já deixou de ser meu pai. No meu coração, não. Ele não é meu pai, porque eu ainda estou nessa dimensão. Mas ele vai deixar de ser meu pai. Eu não vou passar a eternidade ao lado dele, dando bênção, pai. Porque lá, nós somos todos irmãos. Então essa família mononuclear, ela não é eterna. O nosso relacionamento é eterno. Não sou o que estou falando, é a Bíblia. A família de Deus, essa é eterna. Infelizmente você convive com a possibilidade de pessoas na sua família não passar a eternidade com você. Porque nós não acreditamos, porque a Bíblia não nos ensina assim, que todas as pessoas, que no final vai dar certo para todo mundo.
A escolha que a gente faz define a nossa vida eterna. Nós sabemos disso. E eu espero que na sua casa ninguém, mas ninguém, deixe de estar eternamente perto de você, na morada celestial, o lugar que Deus preparou para nós vivermos. Mas a família de Deus vai viver eternamente juntos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Queridos, existe uma missão. E talvez você está aqui e fala assim: pastor, eu não sei, eu não entendi ainda, eu sou novo aqui, eu não sei exatamente qual é a missão, eu estou tentando entender o que Deus quer de mim. Bom, Ele quer que você ame da maneira como você foi amado por Ele. Ele quer que você compartilhe a sua vida da mesma forma que Ele compartilhou o Filho dele para morrer na cruz pela sua vida. Ele quer que você compartilhe a sua história com as pessoas. Ele quer que você viva em plena comunhão com Ele, que você o tenha como Senhor da sua vida, aquele que te salva, mas aquele que você vive todos os dias buscando a vontade dEle. Feche seus olhos, igreja. Eu não sei se tem alguém aqui que está com a gente aqui e fala: pastor, eu quero confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Eu vivo de um jeito diferente, eu vivi de um jeito diferente, mas eu quero fazer parte da família de Deus. Eu quero fazer parte de um povo escolhido. Eu quero fazer parte dessa geração eleita. E eu quero colocar minha vida à disposição do Senhor. Aonde você está? Fala assim: pastor, eu desejo. Eu quero confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Levanta a sua mão. Onde você está? Bem alto, para me ver. Fala assim: eu quero confessar Jesus como Senhor, como Salvador. Eu entrego a minha vida nas mãos dEle agora, para a honra e glória. Eu entendi e eu quero fazer parte dessa família. Eu quero me capacitar, eu quero aprender mais, porque eu também quero ensinar, eu também quero compartilhar aquilo que eu recebi, eu também quero aprender, eu quero me entender mais. Levanta a sua mão. Aonde você está? Que eu quero orar pela sua vida. Vi você aí, Luiz. Vi você. Levanta a sua mão bem alto. Atrás tem uma pessoa lá. Deus abençoe você, querido. Mais alguém? Levanta a sua mão. Talvez tenha pessoas aqui que falam assim: pastor, eu não tenho vivido bem como família. Parece que eu fiquei de mal com a minha família. Parece que eu fiquei distante com a minha família. Eu me enrolei com um monte de coisa. Eu me enrolei com trabalho. Eu me enrolei com estudo, com curso, com isso, com viagem. E eu acabei me afastando. Eu parei de ter prazer em estar na minha casa junto com a minha família. Mas eu quero voltar, eu quero retornar. Levanta a sua mão. Aonde você está? Fala assim: eu desejo isso. Em nome de Jesus, eu quero isso. Quero voltar. Eu vi você lá, querido. Deus abençoe. Mas alguém, levanta a sua mão. Fala: eu preciso viver como família. Eu quero amar essa família. Eu quero ser usado nessa família. Levanta a sua mão. Vi você lá também. Deus abençoe você. Mas alguém, levanta a sua mão. Levanta a sua mão bem alto. E você, querido? E você? Mas alguém, levanta a sua mão aí. Fala: eu, pastor, eu quero isso. Eu quero aprender mais. Eu quero ler a Bíblia, e eu quero praticar cada letra, e eu quero aprender com meu irmão, porque eu quero aprender para também compartilhar, para também ensinar. E agora, meu último apelo aqui. Talvez você não esteja investindo na vida de alguém, mas existe uma missão muito séria na sua vida. Deus tem pessoas que Ele definiu no coração dele. Ele quer que você seja usado na vida dessa pessoa. Existe uma mulher, existe um homem, existe um casal, existe uma família que vai ser tremendamente abençoada a hora que você voltar, a hora que você começar a orar por eles diariamente. E você vai começar a ter uma estratégia para estar perto deles, para que eles possam provar o amor de Jesus. Tem alguém aí que Deus está falando: olha, você tem que achar um jeito de priorizar na sua agenda essa pessoa, essa família, esse casal. Levanta a mão, fala: pastor, tem sim. Tem alguém que eu preciso investir, que eu sei que vai estar aqui. Tem alguém que eu preciso investir, que eu sei que vai lá para o pequeno grupo. Tem alguém que eu vou investir,
e que vai abandonar uma prática que tem destruído a vida. Hoje eu conheci dois homens e eles me contaram ali que a droga quase destruiu a vida deles, quase matou os dois. Eles eram 3 irmãos, a droga levou um, mas esses dois tiveram uma experiência com Jesus e a droga não destruiu. E já faz muitos anos que eles não sabem o que é ser um usuário de droga, porque foram transformados pelo Evangelho. 2 queridos que servem lá na Assembleia de Deus, lá em Joinville. Eu ouvi o testemunho daqueles 2, é maravilhoso, foi maravilhoso, bom demais. Que coisa boa a gente vê. Talvez tenha alguém que a droga está destruindo hoje, e Deus falou: olha, pode dobrar o joelho, eu quero te usar. Talvez tenha um casal que esteja prontos a se separar, a se divorciar, e eles vão abrir mão do lar deles, da família deles. E Deus está falando para você: eu quero usar você, porque eu quero reconstruir o lar deles, e eu quero usar você. Tem alguém assim? Levanta a sua mão. Pastor, tem, eu conheço alguém, e eu quero ser usado na vida deles. Eu quero ser usado na vida deles. Vamos orar, vamos orar. Queria convidar você para vir aqui na frente. Vem aqui, você que levantou a mão, você vem aqui trazer alguém, essa pessoa, essa família, aquela pessoa que você orou, traga aqui. Vem aqui na frente, traga essa pessoa. Nós vamos terminar orando, clamando, pedindo que a graça do Senhor Jesus tome conta desse lugar, pedindo que essas pessoas sejam visitadas hoje. Você que levantou a sua mão e falou: eu quero Jesus na minha vida, vem para cá. Você que fala: pastor, eu estou meio desconectado da família, mas eu amo a família de Deus, vem para cá, porque nós vamos orar, nós vamos terminar adorando, nós vamos terminar louvando. Eu queria que membros da igreja estivessem aqui. Não deixa ninguém sozinho aqui não. Pode vir aqui, abraça alguém aqui, ora com alguém. Vamos fazer um momento de clamor aqui, de oração. Pode abraçar esse casal aí, ora pela vida dessa pessoa, né? Peça para que Deus abençoe. Pergunte o nome, fala: como é que é seu nome? Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida, quero orar pela sua família, quero orar pela sua causa. Nada é tão precioso como isso. Isso sim é ser família. Vamos lá, vamos orar. Pai amado, eu sei que o Senhor conhece o coração de cada um aqui. Eu sei que o Senhor sabe exatamente qual é a situação de cada um diante do Senhor, qual é o empenho, qual é a alegria que move. Deus, o Senhor sabe, conhece quem são aqueles que estão aqui, que têm de buscado em espírito e em verdade, que têm se colocado à sua disposição a cada manhã para que sejam usados, que têm trabalhado de forma que o testemunho de Cristo é representado ali. Eu peço que o Senhor visite todos aqueles que estão aqui, que foram travados pelo inimigo das nossas almas, aqueles que vivem angústia, aqueles que tiveram alguma situação no passado e que roubou, Deus, a credibilidade da tua causa, do teu povo, da igreja. Que o Senhor devolva, Pai, a alegria, a presença do Espírito Santo de Deus. Enche essas pessoas, Pai, derrama do teu poder sobre elas, derrama do teu Espírito sobre cada uma delas. Não deixa ninguém, absolutamente ninguém, sair daqui sem um toque do teu Espírito Santo. Visita esse lugar, derrama graça sobre esse lugar. Obrigado por pertencer à sua causa, à sua família, o seu povo. Obrigado pela salvação. Obrigado porque um dia andávamos desgarrados como ovelhas e o Senhor nos deu um lar, o Senhor nos deu uma família, o Senhor nos colocou junto de um povo, e o Senhor vem nos buscar, a tua promessa. E até que o Senhor venha, Deus, até que o céu seja rasgado, nós vamos estar te adorando, nós vamos cantar louvores, seja num funeral, seja numa festa, seja aqui na igreja, seja lá nas nossas casas, seja lá nos encontros dos nossos pequenos grupos, aonde tivermos, Pai, 1 ou 2 ou 3, nós vamos te honrar
de todo o nosso coração. Visita aqui esses queridos que estão aqui na frente. Visita o coração das pessoas que estão aqui hoje representadas. Cuida dos queridos que estão ali acompanhando na internet esse culto. Cuida de todos aqueles que vão ouvir essa palavra. Enche o coração deles da tua presença. Fala com cada um deles. Essa é a minha oração. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Querido, você consegue dar a mão para a pessoa do lado aí? Aqui na frente também. Dê a mão, vamos fazer uma corrente, vamos adorar. Vamos terminar esse culto adorando de coração. Onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar nesse lugar, onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Presença, Senhor Jesus. Diga a Ele: Santo Espírito, e eu me rendo ao teu agir. Sobre a tua igreja, que se abra os céus e o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus e o teu reino vem. A nossa fé está no nosso no
presença, Santo Espírito. Que o teu reino venha sobre nós. Ensina-nos, Senhor, a sermos igreja em tempo e fora de tempo. Em tempo e fora de tempo. Que o teu reino venha sobre nós. Que nós sejamos ensinados pelo teu Santo Espírito como ser igreja de verdade, de fato e de verdade. Que nós saibamos ser igreja todos os dias da nossa vida com o nosso irmão. Cante comigo. E que se abra o céu. Isso, bem forte. A nossa festa, com toda a força do seu ser. Um dia você estará diante do Senhor naquele grande coral. E a nossa festa no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. A nossa festa agir.